Olá, pessoal. Estamos aqui no Security Leaders Cast. Como eu falei para vocês, a nossa proposta aqui é desmistificar a segurança. Nós estamos num evento de segurança, mas a gente quer falar, quer ir além da segurança. A gente quer mostrar que segurança hoje é uma questão de todos, sociedade, empresas, funcionários, enfim. A gente precisa entender qual é o nosso papel nesse cenário. Todos têm um papel nesse cenário de segurança. E para falar sobre isso, ninguém melhor do que o professor Leocádio. É como eu chamo, Leocádio, professor. Eu agradeço. E vocês vão ver por que eu chamo de professor. Mas antes eu quero te apresentar aqui. O Ricardo Leocádio é Head de Operações do Cybersecurity, CISO, no Banco Mercantil. Aí você vai pensar, mas é um CISO, a graça é tudo CISO. Então ele vai vir com aquele jargão de segurança. Será que eu vou entender essa entrevista? E é sobre isso que a gente vai falar, né, Leocádio? Que a gente tem que encontrar uma linguagem para falar de segurança que ela seja um pouco mais entendida, não só por quem é de segurança, mas por quem está na empresa, quem está na sociedade. Então, a primeira coisa que eu queria te perguntar é isso. Os CISOs, todos vocês que lideram essa área, têm um papel de traduzir a segurança para nós, para os simples mortais que estão nas empresas, na própria sociedade? Sem graça, eu acho que nós temos a obrigação, o dever. Como CISO, eu coloco meia culpa. A gente quis imitar outras áreas que falam muito bem tecnicamente, como médico, entre eles, né? E a gente que é cliente, paciente, é obrigado a entender, mas eu vi que isso não nos favorecia, de forma alguma. Então, fatos muito simples, quando eu vi, por exemplo, a minha mãe me fazendo algumas perguntas, né? Que ela vê na televisão, eu vejo o quanto a minha mãe está distante daquilo que é a realidade daquele assunto, né? Seja uma fraude bancária, que seja de um risco tecnológico, de um uso de um celular, por exemplo, para ela, que é muito importante ela ter esses controles. E eu vejo que na empresa que nós hoje, né, fazemos um papel muito importante, nós dificilmente temos a habilidade de conversar com o nosso público. Um público que às vezes carece de forma de trabalho, mas todos eles têm uma potência muito forte de absorção do conhecimento. Talvez no modo deles, é isso que a gente não sabe trabalhar. Falta, assim, o que você acha que chamaria a atenção das pessoas para a questão da segurança? Porque se for pelo medo, né? Olha, se você acessar tal coisa, você pode ter... A gente tem visto que essa forma de mobilizar, Leocádio, ainda não tem funcionado, né? Será que a gente tem que mudar um pouco o discurso, fazer as pessoas entenderem o que elas ganham efetivamente em serem mais seguras? Graça, por incrível que pareça, eu estava há pouco conversando com um amigo, Daniel, da Drogaria Araújo, e falei o quanto nós somos lembrados pelo medo, Né? pelo risco. Porque nós vamos para uma mesa de diretoria apontar risco. Leva para um negócio apontar risco. Então, quando a gente numa sala de reunião, você fala assim, peraí, Chegou o que levei um cara que vai me coagir, porque eu sou o dono e eu tenho que tomar uma decisão da minha empresa, mas ele está me mostrando risco, então a gente é uma ameaça para ele enquanto decisor. E eu acho que a gente precisa melhorar essa interlocução, e eu tenho feito algumas viradas de chaves na minha vida profissional. Entre uma delas foi descobrir que a gerência de risco, que muitas empresas têm, diretorias de risco, né? Elas é que têm verdadeiramente a fórmula, ou pelo menos a mágica correta, ou a tempestividade correta de medir o risco. Eu acho, e eu coloco os meus colegas CISO para pensar, se não está na hora de virar a chave. Eu não tenho que falar de risco, eu tenho que falar de o quanto eu estou mensurando quantitativamente ou recorrentemente as ameaças. Então, eu tenho que falar que aquela ameaça está crescendo, está diminuindo, ela existe, em que volumetria. Deixa a área de risco, efetivamente com suas metodologias, com Business Impact Analysis, que muitas delas usam, né? Ou no caso bancária Basileia, mostrar para o dono do banco que a empresa dele está sobre risco, porque eles são uma área formadora para aquilo. Acho que a nossa habilidade de CISOs durante muito tempo nos levou a essa conclusão de mostrar para as pessoas, tem um risco ali, tem um risco aqui, cuidado. Mas isso usado em exagero
está nos manchando. E acaba associando a imagem essa questão do medo, e sob coação fica difícil, né? Você acaba tendo que tomar decisões, uma pressão, ou até excluir, muitas vezes, o líder de alguns projetos. Tem muitas áreas de negócio que às vezes nem convidam, né? Falam, não vou trazer, porque se eu trouxer... Eu tive essa virada de chave, um fato pessoal que aconteceu no mundo corporativo. A senha do nosso vice-presidente vazou num site. E nosso time de threat pegou. Falei, cara, não vou mandar um e-mail pra ele falando que vazou. Eu vou à sala dele explicar. E ele não tá voltando do almoço, a secretária aguarde aí. Eu falei, tá bom. Ele veio no corredor, até muito sorridente. Ô, cara, tudo bem? Aí eu falei assim, você por aqui hoje? Eu falei, eu vim falar com o senhor. A frase que ele falou o seguinte foi impactante. Foi assim, e se você veio aqui é problemas. Então aquilo foi me virar de chave. Esse cara me enxerga como ameaça. Eu fui lá para proteger ele, com a intenção de protegê-lo. Mas ele não viu dessa forma. A imagem remete a uma ameaça, alguém que traz um risco. Eu acho que a gente tem que virar essa chave. A gente tem que ser a área que vai mensurar, explicar. Deixa a área de risco. O risco, você é o seu parceiro, está aqui, ó. Agora, como sempre, né, professor, você traz colocações que mexem um pouco, né, com essa visão de como a segurança hoje deve atuar dentro das organizações. Aqui no Congresso a gente ouviu em diversos painéis muitos falando, não, a segurança tem que assumir área de risco, a segurança tem que avançar para o risco, não, a segurança tem que avançar para o negócio. Então começa uma exigência que a segurança tem que mudar para uma visão, né, mais estratégica e deixa um pouco da missão e da função que a segurança tem que prestar dentro da organização, né? Graça, acho que toda profissão, ela se molda, mas ela tem que evoluir. E elas estão passando por esse momento agora. Eu acho que da pandemia para cá, nunca estivemos tão próximos de áreas de risco das suas definidas empresas. E o que eu descobri com isso é que eles eram muito melhor do que eu para mensurar risco. Hoje... Tem a cultura, tem a formação, tem a metodologia, tem a metodologia. Hoje eu vejo muito claro, sabe, assim, o quanto eles são melhores do que a gente para fazer isso. Então, essa junção, esse protagonismo, ele não precisa ser exercido por eu estar com um cajado na mão. Sim. Eu posso ser influenciador porque o dado ainda continua na minha mão. Quem sabe que o risco está recorrente e crescendo sou eu. O profissional de risco precisa dar meu input para ele levar uma informação. E eu vejo que os dois saem ganhando. Muito interessante essa sua colocação, mas eu também queria mudar um pouquinho o rumo da nossa conversa, porque uma das coisas pelas quais, né, nós estamos aqui no Congresso esperando muito a sua palestra, que vai ser feita aqui, é a questão da inovação tecnológica, a chegada, né, da inteligência artificial num novo contexto, porque a inteligência artificial não é um assunto novo para vocês que estão nessa área, mas a IA generativa, ela popularizou. Tem muita gente que acha que inteligência artificial é a IA generativa, né? Quem não conhece tanto o tema, e ela chega com duas abordagens para a área de segurança no primeiro momento. Quando eu comecei a conversar com muita gente nessa área, o pessoal falou, nossa, vem ameaça aí, porque vai automatizar tudo, os caras já usam muitos processos automatizados de ataques, então isso só vai crescer, só vai sofisticar, vai ser cada vez pior. E eu vi poucos dizerem, opa, como é que eu posso me beneficiar disso? E aí me surpreendi, nós estávamos lá em Minas, né, em Belo Horizonte, no Security Leaders, e você desconstruiu essa imagem quando você falou, ei, vocês não estão vendo o que a gente pode ganhar com isso? E então eu queria falar com você exatamente disso, o que está acontecendo? Por que a área de segurança não está tão reticente a trazer a IA para mais perto dela, generativa, né? E até a própria inteligência artificial. Graça, assim, antes de responder direto, talvez os nossos colegas que estão nos vendo não perceberam a história está passando à nossa frente. Os nossos filhos e netos vão falar sobre esse momento no futuro, porque, Graça, pela primeira vez na história humana, nós estamos tendo a possibilidade de conversar com outro item
que não é um outro ser humano. Pela primeira vez, nós vamos conversar com outra coisa que não é um ser humano. E esse item te entende muito bem, te escreve muito bem, fala muito bem. E por isso você tem o nome da IA generativa. Quando o assunto chegou na corporação, eu lembro muito claro disso, do meu VP perguntando assim, mas eles estão bloqueando e nós não vamos... Você está fazendo o quê? Eu falei, não, nós vamos liberar. Nós vamos... Você já teve essa Por quê? atitude? Porque eu já vinha de um mundo acadêmico, que eu sabia o que era inteligência artificial, eu entendi o que era o time chamado IA generativa, que às vezes o nosso público não sabe muito bem, a gente faz graça, sempre muito simples, como você falou, transferir simples a informação. IA generativa é aquela que sabe a próxima resposta. Todo mundo tem um amigo que te conhece tanto, que quando você fala uma frase, ele consegue completar a sua frase. A IA generativa é isso, ela gera a próxima frase ou a próxima palavra a partir de inicial, até que alguém dá um toque final e fala assim, acabou a frase. Então, quando eu percebi que aquele item, né, ele poderia me avançar em coisas, ou pelo menos acelerar conhecimentos de parâmetros, de tecnologias, de segurança, o que é um /S num comando format, que não sei o quê, que antes eu tinha que recorrer ao Google, eu gastava tempo, eu lia, e eu agora jogando com pouquíssimas inserções, estando a um passo, a um clique do meu dedo, né? Eu poderia ter aquilo ali, eu vi rapidamente que aquilo acelerava muito. Mas também, como CISO, eu tive que ter a consciência de saber que eu tinha que proteger a empresa, a propriedade intelectual. Que era isso que aquelas empresas naquele momento estavam proibindo, né, entre a sua corporação. Exato, tomaram essa atitude pensando... E eu fui atrás de ferramenta, ou a ferramenta que eu tinha, para fazer isso. E eu consegui achar a dosagem correta. Eu consigo proteger a propriedade intelectual e eu hoje... Sem frear. E eu consigo fazer a empresa avance. E eu sou o principal hoje, por que pareça, a segurança... Eu não posso falar que sou sponsor, não, porque isso é muita honra para mim, mas eu sou o principal... vamos falar assim, um guincho que peguei a área de IA que existe no banco há anos e que enchei eles e estou jogando eles sacudindo, jogando lá na frente. Mas não, é para usar. Temos POCs já em andamento fantásticas, graças. Mas isso fantástica. Me surpreendeu, Leocádio, porque isso não está acontecendo na maioria das empresas, principalmente no setor financeiro, que é um setor muito tradicional, onde a gente vê que os avanços acontecem, claro, vocês estão sempre à frente, mas com muita precaução, de forma muito comedida. E eu estou vendo que você mergulhou nisso. Mergulhei. Estou fazendo a empresa repensar os seus processos. Vou dar um exemplo tão clássico que eu acho que 24 para nós já é uma realidade. Code Generate. Produzir código. A gente tem uma linguagem no banco chamada COBOL muito antiga, que eu não tenho dificuldades tremendas de achar profissional. A IA está gerando para mim. Ela erra muito, mas eu tenho um profissional especialista que sabe lá e corrigir aquilo que ela falhou. Tem uma parte... Então tem um caminho que você não precisa percorrer, né? Vai gastar tempo, vai precisar de gente para isso. Vou falar valores. Um plugin das IAs existentes corporativas aí, da Google ou da Microsoft, cobram $30, R$150 para ter lá. Só que nós já medimos o que ela produz de código por esses R$150. Com o meu profissional, é 9 vezes superior ao tempo que a pessoa tinha para pensar, produzir e me entregar. 9 vezes. Nós estamos falando de pessoas que continuam com o seu processo de formação, de especialização, mas ele não precisa ter mais, né, o seu lido ali, ficar pensando e demorando com atraso. Hoje ele fala, me ajude nisso, produza isso para mim, e ele, como se fosse aquele, colocando o bolo da cereja, ele fala, peraí, agora vou dar um tunnel nessa função, porque vai melhorar isso aqui, ó, a IA errou, não é isso que eu queria, mas com a minha habilidade eu consigo consertar. Graças a Deus. Isso também desconstrói um outro mito, né, que é muito falado. A IA vai, né, acabar comprometendo algumas carreiras, comprometendo alguns cargos, algumas funções, algumas pessoas vão ficar desempregadas. Quer dizer, você já está trazendo um exemplo de que, na verdade, você pode resolver o gap de mão de obra com a IA. Então, você inverte o processo, porque você consegue ter um profissional até mais especializado usando a IA e esse tempo que ele gastaria operacional para se especializar
e ter um resultado muito melhor, né? Graça, bom, a gente fala muito de TI, mas pegando fora a TI, para ficar um pouco mais do problema, né? O RH, eu preciso de fazer um cargo e fazer um job description para um cargo. A IA faz isso muito bem e eu dou esse conhecimento já está, né? Ela, pelo aprendizado que ela teve passando por inúmeras empresas formadas, ela já sabe gerar. E aí eu posso pegar depois e falar assim, eu recebi esse currículo da Graça. Ela se encaixa com o meu job description? Ela faz aquela análise ali rápida e te entrega. E você pode falar assim, eu queria me candidatar a essa vaga. Você poderia montar um currículo para mim? Eu sou formado nisso, tenho experiência nisso, tive esses resultados onde eu passei. Você poderia montar para que eu fosse melhor visto para essa vaga? Ela é para acelerar, ela é para ajudar, Graça. Na parte jornalística, né? Não é para fazer matéria para você. Ela é para te elucidar coisas que às vezes você não conhece ou não domina tão bem, e ela pode escrever muito melhor do que você, que tem que ganhar habilidades sobre o tema para escrever sobre desse conteúdo, você coloca o seu estilo, né? E faz o que você é muito bom, formado em letras, formado na parte jornalística, a linha de raciocínio que você quer, você vai moldar. Só que aquele startup você demoraria, tô brincando assim, um dia para pensar na matéria, ela já te deu... Não, porque a gente gasta tempo com pesquisa, e a pesquisa que vem do Google é desconectada, né? Você tem que ficar juntando um monte de informação para fazer algum sentido. Agora, ela gera esse desconforto, né? Sim. Porque ela vai tirar exatamente muitos profissionais de uma... não consigo outra palavra, dessa zona de conforto mesmo, onde você acaba fazendo ações, né, repetitivas e se acomoda nisso, né? Ah, não, mas eu domino isso aqui. Só que você vai perceber que você domina, mas isso já é conhecimento comum. Isso já é um conhecimento generalizado, entendeu? Ao fim do emprego do repetitivo, já não é a TI que tirou, né? A indústria faz isso há muitos anos, outros cenários, isso é normal. A evolução industrial trouxe. O que eu acho importante, Graça, é que, por exemplo, o meu filho, que nunca se formou em letras e nada, vai poder redigir um texto muito bom. E aquele negócio, tudo que você vê, você aprende. A evolução final mental do meu filho, que hoje tem 12 anos, Graça, com 18 vai ser muito superior a que eu tinha com 18 anos. Exato. Pelos exemplos que ele vai ver de como escrever um cabeçalho de um texto, uma carta. Vamos pegar na aula de redação, a gente aprendeu redação com um exemplo do professor. A IA generativa gera para você tão rápido, você fala assim, poxa, é assim que escreve uma carta de boa qualidade, então é assim que escreve uma carta. Quando eu falo do Security Officer, ele pega o log de um ataque, vírus. Te perguntar um exemplo, né, do que pode acelerar nessa questão de defesa em relação a ataques. Vou pegar um exemplo de coisas bem simples do mundo de tecnologia, todo mundo vai me entender muito fácil, no Event Viewer. A minha máquina deu um probleminha, ela escreve num lugar chamado log, um tanto de linhas e letras, Graça, que é igual médico. A gente olha assim, nossa, o que está escrito ali? Nem eu sei. E eu sou um profissional da área. Porque a Microsoft escreveu cheio de códigos, parâmetros. Pega aquilo ali, chama Event Viewer, ou IA generativa, o que isso aqui está me dizendo? Eu corro risco com isso? Ela vai, porque ela foi baseada, ela entendeu todos os parâmetros, fala assim, ali está escrito com /S, vem com isso aqui. Quanto é isso aqui, que significa que você tem um risco do seu HD tá queimando. Então, preste atenção. Então, eu chegaria nessa mesma conclusão daqui a 2 horas. É isso que eu te perguntar, um parâmetro. Eu chego em minutos. Quer dizer, algo que você levaria 2 horas, você pode levar 1 minuto. Usando de exemplo real que você pediu, né? A minha equipe tem usado IA bastante. O que não é comum, né? Para detalhamento interno. Para detalhamento interno. Então vem o SOC, me avisa de alguma coisa que não é minha área que produziu. Eles pegam o log e mandam pro cara e falam assim, chegou o log aqui falando que foi essa máquina com parâmetro que veio 0x, não sei o que significa isso. Então a gente validando tudo isso aqui, nós entendemos que isso aqui é um risco 9.0 na escala de 10. Quando que nós chegamos nisso, Graça? Antes. Daqui a 6 horas. 6 horas? Porque você não tinha os parâmetros, você não sabia conectar o que estava escrito ali. Você compara o tempo, é absurdo. Por isso a gente fala que acelera absurdamente o profissional. O profissional de segurança sem IA vai viver. Mas o que tiver com a IA vai vencer. Essa é a diferença. Um vai viver, o outro vai vencer. Não tem palavras melhor do que essa. Muito bom. Professor, ficaria aqui conversando sobre esse assunto.
fantástico. Quero deixar o convite, você voltar várias vezes aqui no Voltarei, Security. com prazer. Vamos falar bastante sobre isso, porque é óbvio que o exemplo de segurança, esse ganho, ele com certeza deve estar acontecendo em todas as outras áreas, né? Sem sombra de dúvida. Então, acho que o medo, né, e a incerteza, muitas vezes, ela nos inibe e a gente acaba perdendo, né, o tempo, perdendo o timing. Eu vejo que a segurança perdeu o timing em algumas mudanças significativas e depois reclama que, nossa, não estava lá, não requisitaram a segurança chegou depois. Será que agora, para finalizar, eu queria perguntar, será que agora não é a hora da segurança estar na hora certa e no lugar certo? A gente reclama de não estar na estratégia, né? Exato. Mas repare, nós freamos a estratégia o tempo todo. Se eu freio a estratégia, quem quer eu como participante dela? Ninguém. Fantástico. Esse é o ponto, Graça. Acho que a gente, como security, precisa aprender e entender. Muito bom. A gente precisa ver isso como uma forma correta. Fica a dica, né? Fica a dica. Fica a dica do Fica a professor. dica, isso aí. Muito bom, Leocádio. Obrigado. Adorei recebê-lo aqui. Espero vê-lo mais vezes no nosso Security Leaders Cast. Isso aí.